Nós agora vamos para a redação do seu jornal acompanhar as notícias que foram destaque nessa sexta-feira com a repórter Michele Gomes. Olá, Michele. Oi, Eli, boa noite a todos. Acontece neste momento a segunda marcha internacional contra o genocídio do povo negro. São 18 estados brasileiros e 15 países em todo o mundo que participam. No Brasil, casos como de Amarildo, Cláudia e DG, todos negros e assassinados em situações que envolveram policiais, têm se multiplicado. Recentemente, nos Estados Unidos, o assassinato de um jovem negro por um policial tem gerado protestos. A marcha pretende discutir também a seletividade do sistema prisional. E as obras do monotrilho que ligará a capital à região do ABCD começam em 90 dias. A nova linha 18 Bronze terá início na estação Tamanduateí, passará por São Caetano do Sul, Santo André e termina em São Bernardo do Campo. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 4 anos. E a gente recebeu agora, pela internet, o comentário de um telespectador. O nome dele é Carlos Marques e ele disse que está esperando ansiosamente a estreia de uma TV progressista para combater o conservadorismo e mostrar o outro lado da notícia. Ele parabeniza a TVT. É com você, Eli. Muito obrigado por sua participação, Michele. Pelo direito à democracia, à melhoria nas condições de trabalho, ao voto, à terra. A favor de uma cultura de paz, da distribuição de renda, da transparência política, do empoderamento dos trabalhadores, dos cidadãos. Os movimentos sociais reverberam suas vozes nas ruas, nas praças, em prédios públicos, na rede virtual, para fazer e transformar a história do país e das comunidades. Agora, fortemente, está em curso uma ação orquestrada para criminalizar essas lutas sociais. Nesses 4 anos, a TVT amplificou essas vozes e não será diferente nesse momento em que querem calar a sociedade organizada. Cacetetes, gás lacrimogênio, balas de borracha, violência. A conduta da Polícia Militar em manifestações, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, preocupa os grupos de defesa aos direitos humanos. A repressão da PM às manifestações pacíficas fere um direito garantido pela Constituição. A reportagem que você acompanha agora foi feita em junho deste ano pelo repórter João Miyagi. As violentas ações policiais contra manifestantes têm chamado a atenção da imprensa internacional e entidades de defesa dos direitos humanos. Um grupo chamado Observadores Legais, que tem por objetivo registrar os eventuais excessos policiais, foi ele próprio vítima dessa truculência. Durante o socorro a uma socorrista, a gente foi alvejado por bombas de fumaça. A polícia atirou assim deliberadamente em cima dos manifestantes, não foi para dispersar ou próximo à direção deles para assustar. Segundo entidades dos direitos humanos, é nítido o despreparo dos policiais para atuar em manifestações e no uso de armas menos letais, como balas de borracha, gás de pimenta e bombas de efeito moral. A Anistia Internacional enviou documentos pedindo providências aos governos estaduais e federal, mas ninguém respondeu. A entidade quer que seja respeitado o direito de manifestação. A força ela só deve ser usada se for estritamente necessário e de forma proporcional, o que significa que a polícia não deve tomar uma decisão de dispersar uma manifestação simplesmente se ela está acontecendo de forma pacífica. O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo tem acompanhado de perto as manifestações e a ação policial. Em abril, entrou com ação pedindo à Justiça a determinação de medidas para coibir excessos policiais, mas até agora a ação nem foi analisada. Carlos Veis acredita que a atuação policial descontrolada gera uma reação violenta dos manifestantes. Nós temos verificado que a polícia tem agido com um uso exacerbado da força, uma violência ao mesmo tempo desnecessária e ineficiente. E esse tipo de ação policial, desde o início, né, acaba impulsionando algumas pessoas a responderem também com bastante violência, e nós chegamos num ciclo que não é bom para ninguém, muito menos para a democracia brasileira. André participa do coletivo Advogados Ativistas, que presta assistência jurídica a manifestantes. Ele conta que as violações policiais são as mais diversas. Nós sempre tivemos dificuldade em atuar,
Primeiramente, porque a Polícia Militar não está acostumado com a atuação do advogado, presenciando todos os abusos cometidos por ela, muitas vezes acompanhando as revistas pessoais feitas em cima dos manifestantes, que são feitas aleatoriamente, por diversas vezes, sem qualquer razão. Eles pegam uma pessoa, vão revistar, muitas vezes forjam flagrantes. Mudar um comportamento arraigado há anos é difícil. Renata, da Anistia Internacional, acredita que a impunidade alimenta novas violações no presente. Muito importante também são os mecanismos para investigação e responsabilização de eventuais abusos cometidos. Essa impunidade, de alguma forma, também alimenta um ciclo de novos abusos que podem vir a ser cometidos. A estratégia para frear manifestações populares não é recente. Se originou desde os tempos do Império, mostrou unhas e dentes na ditadura militar e se perpetuou quase clandestinamente nas periferias e contra os movimentos sociais. No último ano, desde a chamada Jornada de Junho, tomou uma proporção ainda mais alarmante. Nós estamos aqui no estúdio com Raimundo Bonfim, advogado e coordenador-geral da CMP, a Central de Movimentos Populares. Raimundo, muito bem-vindo neste aniversário de 4 anos da TVT, que nós temos muito prazer em recebê-lo. Prazer é nosso, obrigado mais uma vez estar aqui na TVT. Raimundo, que jogo é esse? O que está acontecendo na visão dos movimentos sociais? Eli, nós estamos entendendo que a partir de junho, com a jornada das manifestações do mês de junho e julho, houve um ascenso das lutas sociais. E, infelizmente, principalmente as polícias militares, mas aqui na região sudeste, em especial em São Paulo e no Rio de Janeiro, me parece que desacostumaram em conviver com manifestações sociais. Então, são manifestações sociais legítimas, amparado pela nossa Constituição, mas que têm sido violentamente reprimidas, criminalizados os movimentos sociais. Quer dizer, o Brasil deveria se orgulhar dessa força viva que é os movimentos populares e, pelo contrário, o mundo inteiro assiste, estarrecedor, assim, essa situação de repressão. Quer dizer, eles, de vez em quando, tiram o argumento de que são grupos violentos, mas as manifestações reprimidas são manifestações legítimas, democráticas, e há, infelizmente, um aumento dessa cultura de violência contra as manifestações, uma criminalização da pobreza, da juventude, um genocídio da população negra, e quando os movimentos sociais vão para a rua se manifestar, há toda essa violência. Por isso nós estamos defendendo, inclusive, a desmilitarização das polícias militares, que infelizmente é uma estrutura que advém da época do regime militar. Pois é, falando disso, a desmilitarização da Polícia Militar, os trabalhos, por exemplo, da Comissão da Verdade, que trazem à luz aí uma série de atrocidades e abusos cometidos na época da ditadura, isso pode colaborar para algum avanço no sentido de diminuir essa violência institucional? Não tem nenhuma dúvida ali que isso pode contribuir, já está contribuindo, porque inclusive está revelando à sociedade de como que essas mesmas forças policiais de repressão agiu na época da ditadura e continua, infelizmente, o processo de tortura nas prisões do nosso país, essa falta de entendimento das forças policiais de, na verdade, estar ao lado da população. Então, o trabalho que as comissões da verdade pelo país inteiro, e em especial também a Comissão Nacional da Verdade, tem feito para, inclusive, demonstrar como é que atuavam as forças, Inclusive, alguns diziam que, inclusive, fora da lei, fora do Estado. Infelizmente, ainda hoje, muitas das forças policiais do nosso país, em especial as polícias militares dos estados, atuam da mesma forma. Então, esse trabalho é fundamental para que a gente possa avançar num regime democrático, onde a força policial não se coloque como inimigo dos trabalhadores e dos movimentos sociais. Raimundo, você continua conosco, nós vamos a uma reportagem e voltamos a nos falar. Em pouco tempo, os brasileiros terão uma chance única de transformar os rumos do país. Estamos falando do plebiscito popular pela Constituinte Exclusiva e Soberana da Reforma do Sistema Político. A votação acontece na Semana da Pátria, do dia 1º ao dia 7 de setembro. Você é a favor de uma Constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Essa é a pergunta que o plebiscito popular fará aos brasileiros entre os dias 1 e 7 de setembro. Para todas essas pessoas, a resposta é sim. Eles querem que nossos governantes convoquem uma eleição exclusiva para realizar uma reforma política.
Entre os objetivos dessa reforma estão modificações que favoreçam uma representação parlamentar verdadeiramente popular. As campanhas políticas no nosso país viraram campanhas políticas do ponto de vista empresarial. Você só consegue eleger um parlamentar se ele tiver recurso, que vai na casa de 1 a 4 milhões de reais. Então aquele líder de comunidade, de associação de bairro, o sindicalista, ou do movimento estudantil, movimento popular, ele nunca vai chegar num espaço, ou numa Assembleia Legislativa, ou numa Câmara, ou num Congresso Nacional, porque tudo está determinado pelo poder econômico. A questão dos partidos políticos, para que os partidos políticos, de fato, funcionem com seus programas de governo, com o fim do financiamento privado de campanha, que distorce a representação política, tanto para o parlamento como a escolha de prefeito, governador e presidente da República. Nós queremos, com essa reforma política, alargar, ou seja, aperfeiçoar e estimular a democracia direta, né, controle social, né, para que a população fiscalize não só os seus representantes, mas também os gastos públicos. Esse plebiscito não tem validade oficial, mas serve de instrumento para pressão, já que a iniciativa é apoiada por mais de 360 sindicatos, entidades e movimentos sociais. Os organizadores esperam mais de 10 milhões de votos. Sempre que a gente escuta o povo, que tem a possibilidade de se escutar o povo, ouvir diretamente a vontade do povo, é sempre importante. Independente das nossas propostas serem aceitas ou não. Mas acho que ouvir o povo é sempre o caminho correto num país democrático. Integrantes da campanha para expressar a liberdade, que propõe a democratização dos meios de comunicação, acreditam que a reforma política também vai contribuir para a criação de uma lei de regulamentação da mídia. A gente está pensando também numa forma de garantir a participação popular mais presente e também criar regras um pouco mais objetivas para impedir, por exemplo, que políticos sejam donos de concessões de rádio e TV hoje. Quando um político tem nas mãos um aparato comunicacional, a tendência é ele se manter no poder, né, ad infinito. E ele controla, inclusive, a informação. Nós não vamos fazer as reformas estruturais e avançar nos pontos fundamentais sem não começar pela reforma política. Essa é a mãe de todas as reformas. E não podemos esperar do Congresso Nacional, porque ele é o beneficiado do atual estágio que está aí. Então, é por isso um movimento das ruas, dos movimentos sociais, para pressionar de fora para dentro. Pois é, Raimundo, nós vemos aí que, inclusive, você participou desse manifesto com a participação da CMP. Fala para a gente, na sua opinião, qual que é a importância da realização desse plebiscito, da participação popular, os avanços que ele pode trazer para a nossa democracia, e fique à vontade para aproveitar esse espaço aqui na TVT para fazer sua convocação, seu convite para a participação de todos. Olha ali, é muito importante, porque na verdade a gente tira esse tema da reforma política dos tapetes vermelhos, dos restaurantes de Brasília, daquele debate que é feito lá em cima e traz para as ruas e praças do Brasil. Quer dizer, há muito tempo se clama por uma reforma política, mas infelizmente o Congresso Nacional não avança, não dá um passo, fica, né, tratando a gota d'água, né, da reforma política. E quando, ano passado, nas manifestações de junho, a presidenta Dilma colocou essa proposta de convocar uma constituinte exclusiva para reformar o sistema político, foi rejeitada de pronto por uma ampla maioria da classe política no Brasil. Situação e oposição, para dizer a verdade. E nós, dos movimentos sociais e populares, decidimos, digamos assim, chamar para nós a responsabilidade de consultar a população se ela é a favor de uma reforma, de uma constituinte exclusiva para reformar o sistema político. Por isso, de 1 a 7 de setembro, nós estamos no país inteiro mobilizado para consultar a população se ela quer uma reforma política para fazer uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política no nosso país. E temos um site para participação de todos, né? Aproveito a oportunidade, o nosso telefone do Comitê Estadual é 31 18 25 16, das 10 às 19 horas, de segunda a sexta. O nosso site é plebiscitoconstituinte.org.br e o nosso e-mail é plebiscitoconstituintesp@gmail.com. Então, podem entrar em contato que terá todas as informações para a realização, organização e colocar pontos de votação do plebiscito popular. Raimundo, nós queremos agradecer a sua presença aqui e especialmente nesse momento de 4 anos da TVT, em que a CMP participa conosco sempre e estamos juntos. Nós agradecemos por ter compartilhado com vocês esse importante trabalho nesses 4 anos, sempre
de forma muito gentil, passando, relatando a força viva dos movimentos sociais no nosso país, em especial aqui no estado de São Paulo e na grande região do ABC. Muito obrigado. Em nome de todas as pessoas que ajudam a colocar diariamente a TVT no ar, eu agradeço a sua atenção e reforço o convite para que você ocupe cada vez mais esse espaço que é seu também. E ajude a fortalecer ainda mais essa forma democrática de compartilhar as informações. Um ótimo final de semana e até o próximo.